Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados. Hoje recebemos nos estúdios da Clube o Márcio Dias, responsável pela fiscalização de Canela, diretor de fiscalização de Canela. Bom dia, Márcio, bem-vindo ao GJR. Bom dia, é um prazer para nós e uma oportunidade para esclarecer alguns pontos, né? Então estou à disposição aí para a gente ter um bate-papo bem aberto e bem esclarecedor. Bom dia, Márcio. Márcio atendeu prontamente o meu convite, né? A gente estava há dias para te convidar e a gente sabe que não é fácil, porque acho que vocês são um dos setores que mais, abre aspas, apanha hoje dentro da comunidade, né? Por tudo que tá acontecendo aí, por anos e anos, de um problema grave. Eu vou começar pelo problema que é o que todo mundo tá esperando, né? Vamos lá. Eu cito, né, Léo, o espaço ao lado da igreja com aquelas pessoas ali como um camelódromo, tá? Eu cito, esse é o Márcio Forte. A gente sabe que tem a população indígena ali, não tô nem discutindo a procedência, porém o que eles vendem não é produto do artesanato, que é belíssimo, que é cultura, que é uma questão vasta, mas lá eles vendem hoje produtos chineses. Por que que não se consegue hoje tirar essas pessoas dali com esses produtos? Bom, Cabelinho, deixa eu primeiro colocar uma situação. A minha opinião de 3 anos atrás e de hoje é a mesma, tá? Aquilo é um camelódromo de produtos que não tem origem. Aquilo tem que ser retirado e vai ser retirado do entorno da igreja. O porquê não aconteceu até agora? Nós precisamos ter instrumentos jurídicos que nos garantam que a gente realmente tome a atitude e que eles não voltem para o entorno da igreja ou para nenhum lugar que não seja autorizado pela prefeitura. Tá? Esse mesmo problema acontece em Gramado, que está lá hoje, conseguiu um lugar e eles estão lá vendendo produtos chineses, produtos sem origem. E nós vamos, eu afirmo, nós vamos conseguir limpar o entorno da igreja. Tá? Demorou um pouquinho, nós nos deparamos com um acordo do ano passado que foi feito no apagar das luzes TAC, lá, né? Tá? TAC. Na verdade não foi um TAC, porque aquilo lá foi um acordo entre a prefeitura e a comunidade Canela, que não foi homologado pelo Ministério Público. Não chegou a ser homologado. Não chegou, e eles se apegam hoje naquele acordo, tá? E ao mesmo tempo, quando nós exigimos que eles desçam para a Praça João Correia, eles não descem, alegando que aquilo foi feito com a comunidade de Canela, com os índios da comunidade de Canela e não com eles, tá? Então, existe uma situação... Só te interrompendo um pontinho, porque eu acho que é importante. Eles são indígenas da onde? E se eles não são da comunidade de Canela, da onde que eles são e por que que eles estão aqui? Tá, existe uma permissividade que foi dada durante os últimos 8, 10 anos, tá? Que esses índios caigangues, eles são itinerantes. Tá, eles são de Caxias, Bento Gonçalves, Iraí, tá? São dessas comunidades e eles vêm pra cá e migram aqui, Capão da Canoa e outras cidades. Aonde tá bom o movimento, eles vão. Aonde tem movimento, eles vão. No verão eles somem, todo mundo fica feliz, eles não vêm mais, não, eles estão na praia. Entendi. Então, esses indígenas, eles são comerciantes, eles caminham por todos os lados, tá? Aonde tá o grande erro da questão? A Constituição de 88 é clara. Todo o povo indígena, a partir do momento que ele saiu da comunidade, tá, ele é um cidadão comum. E sendo um cidadão comum, ele tem que respeitar. Tanto que eu disse aos caciques, há poucos dias atrás, na nossa última reunião, que eles são bem-vindos em Canela, desde que eles recolhem imposto, comprem uma loja ou aluguem uma loja e façam o comércio regular como todo e qualquer outro cidadão. Tá? Então, essa situação, nós estamos focados nisso. Nós vamos resolver essa situação. Nós precisamos ter um pouco de paciência. Nós vimos tomar essa atitude em janeiro. Tivemos que recuar, tivemos que cumprir um pouco, buscar uma solução para esse acordo que foi firmado, que é totalmente irregular. Tá? A partir disso agora, nós vamos ter atitudes e dentro de breve nós vamos enxergar realmente a nossa igreja da forma que merece. Uma igreja limpa. E não é só os índios ali. Se a gente olhar, e eu não posso nem chamar de comércio indígena, porque aquilo ali é, como tu diz, é um camelódromo, tá? Nós tínhamos em torno da igreja gravitando em torno de 150 pessoas, fotógrafos, panfleteiros, abordadores. Se vocês subirem hoje, você pode vir lá da subir toda a Felisberto Soares, ninguém vai te abordar na subida da igreja, porque nós eliminamos. Mas dentro da igreja e na calçada ainda muito, né? Não, na calçada não tem mais ninguém, tá? E nem dentro da igreja.
Tá? Inclusive, falam-se que tinha acordos com o padre, e realmente tinham contratos com a igreja. Tá? E esses contratos eu não sei se estão em vigor ou não, mas as pessoas não podem mais atuar lá. Nós caçamos todos os alvarás que estavam em torno. A lei já está valendo, aquela lei que foi aprovada agora pela Câmara, aquela alteração da lei já está valendo, ou tem 60 dias ainda? Ainda está dentro do prazo de cumprimento dos 60 dias. Tá? Mas se vocês verificarem, todas as empresas que vendiam cota já entregaram os seus estabelecimentos. Nós passamos em todos os estabelecimentos, comunicamos, falamos que a partir do início da vigência da lei, que vai completar os 60 dias agora na próxima semana, nós iríamos não mais notificar, nós aplicaríamos as multas. Então, não se enxerga. Hoje não tem mais ninguém fazendo abordagem de cotas em Canela. Já se vê o resultado, então, desse trabalho. Já, eles estavam abordando à noite. Por quê? Porque o nosso horário de trabalho normal vai até às 17 horas, tá? E desde dessa semana nós estamos atuando até às 22 horas. Tá? Iniciamos a nossa chamada temporada de inverno da fiscalização. Até a primeira semana de agosto a fiscalização vai atuar diuturnamente, tá? E todos os dias até às 22 horas. É importante essas afirmações e principalmente essa tua visita aqui na rádio, né, Márcio? Porque muita gente cobra a gente, muita gente fala, vocês têm que chamar, vocês têm que perguntar. E eu acho que é importante a gente entender o que compete a vocês e o que não compete, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa parte da fiscalização de autuar, aí eu vou para um outro lado que a gente tá falando. Muita gente chega para mim, a gente conversa com empresários, eles falam, passa por lá, tá sempre os mesmos carros estacionados na frente do camelódromo, que são os das pessoas. Por que aqueles carros parece que podem ficar lá a tarde inteira, a manhã inteira? Hoje a gente não vai ver, né? Hoje tem, né? Hoje tá chovendo, eles não vêm. Não vai ver. Mas um dia bonito. Parece que tem uns carros lá, tem um Corsinha verde, que todo mundo fala, acho que é um Corsinha verde, né? É um Corsinha azulado. Azulado, meio verde, meio azulado. Que todo sítio já virou ponto turístico, quase. Que serve também como, às vezes, suporte ali de estoque, né? Serve como restaurante, como tudo, dormitório, tudo. Por que pra eles parece que não tem parece, né? Que não tem guincho, que não tem nada, o carro fica o dia inteiro lá. A gente sabe que pela lei tu pode deixar no máximo 2 ou 3 horas. 3 horas. 3 horas o carro no mesmo lugar da vaga. Por que pra eles parece que a coisa não funciona? A situação é o seguinte, existe uma questão técnica, tá? O Rec Park é bem claro, o estacionamento rotativo admite até 3 horas na mesma vaga. Tá? O que acontece? Que Canela não tem os sensores de estacionamento como tem em Gramado. Então, se tu passar lá agora e ele estiver com o ticket, sendo eletrônico ou físico, ele está regular. Se tu passar daqui 3 horas e ele estiver com um novo ticket, ou renovou o ticket e renovou o eletrônico, ele está regular. Então, nós não conseguimos fazer essa retirada. Tá? Existe uma negociação avançada do secretário de transportes, o Bus, tá? Que é o nosso secretário. O Bus está numa negociação bem avançada com a Rec Park para que ocorra essa mudança. Porque é um investimento que eles fizeram em Gramado. Gramado hoje tu enxerga todas as vagas individualmente. Passou de 3 horas, vai lá e aplica automaticamente a multa. Tá? Então isso deve ocorrer durante os próximos meses. Tá? Mas eu acredito que antes disso nós vamos resolver a situação desses carros estacionados, eliminando o comércio irregular do entorno da igreja. Perfeito. Uma coisa acaba afetando a outra, né? Tirando uma coisa, vai acabar limpando a outra. E é um trabalho que estamos todos, a comunidade está toda ansiosa para entender, né? Como é que funciona e ver o resultado. Porque na verdade a gente se coloca na dor do outro, né? Como é que tu vai trabalhar? Hoje o metro quadrado de Canela é um metro quadrado muito valorizado, muito então caro. Consequentemente o aluguel é caro, justo pelo valor do metro quadrado. Eu não tô aqui discutindo o valor do aluguel, mas a pessoa investe em aluguel, investe em funcionário, paga imposto sobre a sua mercadoria vendida, gera uma nota fiscal para o cliente, gera uma garantia, porque muitas vezes a peça vem avariada e tudo mais, tu gera uma nota, gera uma garantia, e na tua frente tem uma barraca onde a pessoa na área mais nobre, se eu pudesse, eu botar uma loja ali, o fluxo é constante, né? Eu até pego um outro lado, Cabelinho, eu tenho desde sempre falado, nós temos o maior ponto turístico em visitação sem pagamento do Brasil, tá? Nós falamos em torno de 8 a 10 milhões de pessoas por ano que vêm e visitam a igreja de Canela.
Eu não posso estar no ponto mais visitado, mais bonito da Serra Gaúcha com um camelódromo a céu aberto do lado. Isso é simples. Eu não posso ter, eu não estou nem falando da questão econômica, mas eu não posso ter um hotel na frente de alto nível que o cara acorda, vai tomar café da manhã e vai, que o grande mote dele seria o cara enxergar a igreja, tomar um café olhando para a igreja, e o cara vai olhar um camelódromo. Né? Então, e eu reafirmo a minha posição, e é uma posição também da secretaria, tá? Nós não temos compromisso nenhum com esse povo indígena que está aí praticando comércio irregular. Se eles quiserem vender cesta, vender o artesanato deles, nós não poderemos fazer nada, eles poderão vender, mas não vão poder botar banca e vender principalmente produto irregular. Tá? E isso, entendi, eu afirmo, vai ser resolvido. Prazo, tu tens alguma ideia de prazo? Nós assim, nós trabalhamos, quando nós assumimos no governo, o Gilberto foi bem claro. Nós temos algumas tarefas e algumas coisas que nós precisamos resolver dentro da legalidade. Nós imaginávamos que nos primeiros 3 meses nós tomaríamos as atitudes e fomos surpreendidos por algumas questões jurídicas. Tá? Eu acredito que até agosto, início de agosto, final de agosto, início de setembro, nós já teremos esse processo resolvido. Tá? Eu pretendo que seja antes. Tá? Mas eu acredito que ainda nós temos alguns passos aí que a gente vai tomar para a gente poder resolver a situação em definitivo. Bom, muito bem, 8 horas 12 minutos. Já vou trazer aqui a primeira participação dos nossos ouvintes aqui. O WhatsApp já deu uma pipocada bem interessante. O Gustavo mandou aqui, ainda sobre a fiscalização que a gente estava falando agora há pouco. Bom dia, creio que está faltando fiscalização. Tô só trazendo aqui a participação dos nossos ouvintes. Ontem mesmo fui abordado no cruzamento Dona Carlinda e Felisberto, ali bem no miolo, né? Deve ser na esquina ou da Caixa. Provavelmente de restaurante, né? A esquina oposta ali. Nós temos um caso grave ali. Restaurante, né? Até assim, essas abordagens que eu falei para vocês, a fiscalização tem recursos limitados e vamos dizer assim, a malandragem e a questão de poder inovar de alguns pretensos empresários. O brasileiro, ele pródigo, né? Ele está sempre se inovando. Então, como eles sabem que nós já hoje, se nós pegarmos com algum folheto na mão, com alguma coisa, a multa vem. E infelizmente nós não estamos ali para multar, nós estamos para organizar a cidade, mas só aprendem com a dor. Tá? E ali nós já identificamos pelas câmeras, e a gente está trabalhando com essa questão de tecnologia. Nós temos uma câmera plantada ali, tá? Nós sabemos de 2 cidadãos que estão abordando ali na subida da Felisberto. Tá? Nós eu estive pessoalmente falando com o empresário na semana passada, fiz a orientação, e eu peço que quando há uma situação dessas, que as pessoas entrem no site da prefeitura, façam a denúncia. Tá? Fui abordado na subida Felisberto Soares, fui abordado para ser do restaurante tal, fui abordado para ir na adega tal. Com isso, eu tomo atitude, eu vou lá e nós vamos realmente são essas as medidas: advertência, primeira multa, segunda multa e cassação de alvará. Tem todo um trâmite, né? Tem todo um trâmite. E isso nós já vimos que aconteceu aqui. Com um restaurante aqui um restaurante muito aqui pertinho. Tá? Então, não é uma medida que seja simpática, não é uma medida que agrade. Nós estamos ali para colaborar com a organização da cidade e principalmente com os bons empresários. O bom empresário não se preocupa com a fiscalização, ele recebe o fiscal com um café. Né? Quem recebe o fiscal e briga é a pessoa que ela realmente que está fazendo alguma coisa errada. Mas nós viemos de um histórico de cidade sem regra. Se vocês tiverem uma oportunidade, vocês podem ir lá, vão ver, nós pegamos 300 processos parados do último ano. Tá? Que não foram, simplesmente os fiscais faziam o trabalho e não iam adiante, ou eram xingados, ou eram orientados a não fazer. Tá? E cidade organizada não é isso. Cidade organizada é todo mundo cumprindo a regra. Né? Ruim ou bom, se a regra não serve, vamos mudar a lei. Né? Mas se a lei está ali, que nós tem estamos o poder ali. legislativo e o poder executivo. É para isso. Então, o que está na lei tem que ser cumprido. É proibido panfletar. Mas eu tenho um ponto que se eu não abordar, eu não vou ter movimento. Por isso que tu paga talvez 5 mil de aluguel e não 50. Né? Então são essas situações, e são situações de mercado que não cabe a gente avaliar,
né, que determinam o funcionamento normal da cidade. Ó, um ouvinte já mandou foto aqui dizendo que estão lá e já chegaram cedo. Tem gente na chuva trabalhando. Mesmo com chuva. Deve ser, eu vou dizer pra vocês, deve ser um moreno, esguio, cabelo curto, tá? Ou outro de barba amarrada, eles sabem de quem a gente tá falando. Sim. Tá? Existem as dificuldades de fazer as notificações, que é aquela briga de gato e rato. Mais uma participação aqui dos nossos ouvintes. A Sônia tá perguntando aqui: os carrinhos de cachorro-quente, supostos ambulantes, e ficam ainda estacionados fixos em frente a restaurantes. Tá, então deixa eu colocar pra vocês. Ontem eu tive uma reunião ainda com alguns representantes da questão de cachorro-quente. Nenhum cachorro-quente dorme mais na rua, tá? Inclusive eu estou com um lá na secretaria apreendido, que dormiu, nós recolhemos, tá? Nós temos um projeto porque não existe uma regulamentação hoje. Existe um alvará de funcionamento que não foi dado mais nenhum a partir de janeiro, porque a prefeitura não vai regularizar essa situação. Nossa ideia é criar um espaço específico e tirar todos eles. Tipo um food park. Tipo uma rua gastronômica. Tá? Essa ideia já foi levada ao prefeito, está em estudo em várias mãos, Secretaria de Turismo, a nossa, lá na fiscalização, no trânsito, tá? Mas existe um problema sério. Eu tenho um cachorro-quente estacionado na frente de um restaurante. Tá? Daqui um pouco o cachorro-quente tá vendendo, o cara tá sentando na mesa do restaurante e pedindo um chopp. A gente vê isso ali no Campo de Canela. Então essa situação, ontem a gente teve inclusive uma reunião sobre isso, tá? E eles estão cientes. Todo e qualquer carrinho que dormir na rua, ele não amanhece. Tá? Nós tivemos uma situação, nós tínhamos um cachorro-quente que fica ali na Felisberto Soares, bem um pouquinho para cima do Campos de Canela, que ele passou 3 anos dormindo na rua. 3 anos, o carro não andava mais. Imagino que não, né? Daí em uma semana, nós vemos uma semana, ó, se estiver aqui, nós vamos recolher. Eles tiraram, tá? E todos, a praça, se tu passar lá agora, provavelmente não tenha nada, tá? E essa semana ficou um, nós recolhemos, ele está lá agora para retirar, tem que ver toda a regularidade e tal, né? E existe uma questão do sanitário. Sim, aí é o outro lado. É outro lado, que é uma questão que vai se abordar logo adiante. Maravilha. A pauta é vasta, né? Eu tenho só mais uma, Léo. Acho que a gente tem uns 2 minutinhos ainda, né? Porque daí tá. Já na reta final. Tá, vamos lá. Só rapidinho, que é a questão dos cavalos, né? Que é outra situação, uma celeuma, tá, Márcio? A gente tem que ser sucinto, porque tem uma lei que não se pode criar cavalos, tratar cavalos em perímetro urbano e tudo mais. E acabaram acontecendo situações onde apareceram gente, inclusive, com quase não digo um aras, mas, né? Um espaço, uma fazenda num espaço, num bairro residencial. Como é que tá isso, cara? Assim, ó, identificado qualquer cavalo dentro do perímetro urbano, o proprietário é notificado para retirar em 24 horas. Não retirando, esse animal é recolhido. Tá? Foram recolhidos alguns cavalos. Nós temos um problema sério de identificação, principalmente nos bairros mais de periferia. Tá? Mas, por incrível que pareça, nós tivemos no bairro mais nobre da cidade pessoas que entenderam que achavam que podiam criar um aras dentro da cidade, sabe? E são pessoas esclarecidas, são pessoas que sabem que não pode, que a lei está aí, tentam se apegar em algumas brechas de lei estadual, federal, né? Mas a lei municipal é clara, não pode, e se estiver dentro da cidade, for identificado, vai ser recolhido. Perfeito. Realmente o assunto é bem importante, bem interessante. Teriam outras participações aqui que a gente não vai conseguir trazer todo mundo, né? O Carlos fez um comentário aqui, não precisa denunciar, o fiscal precisa estar na rua fiscalizando, botou em letras garrafais ainda. Quantos fiscais tem hoje? Não, se a gente pegar assim hoje, nós temos 8 fiscais na fiscalização de obras e posturas, que é a nossa área. Temos 3 fiscais na parte do sanitário, tá? Que engloba também um fiscal do PROCON. Tá, e temos mais 3 fiscais na área do meio ambiente. É pouco. Não, para toda a demanda realmente falta braço, né? Muito obrigado, Márcio. Numa próxima a gente vai com certeza querer te ouvir mais vezes aqui. Eu quero trazer eles aqui também pra gente falar sobre o transporte público, né? Que é outra situação de fiscalização. É uma situação bem complicada e delicada. Mas um abraço e força pra toda a turma lá, tia. Que vamos conseguir vencer aí essas intempéries aí da nossa cidade. Eu que agradeço e coloco à disposição, e também em nome da secretaria, do secretário Adriel Bus, tá? Acho que a gente está sempre presente tentando responder à comunidade e principalmente só afirmar, nós não estamos parados, nós estamos trabalhando e vamos achar a solução.
E a gente espera que isso aconteça em breve mesmo. 8h20, a gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, estamos de volta aqui no GJR. Um abraço, valeu. Grande Jornal Regional.